Olá, bom dia. Vamos começar. Meu canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo. Não sei se tem muito cavalo por aí. Não, os cavalos só vêm depois, certo? Meu porque também eu não ofereço ração, certo? Mas assim, meu nome é Ernest, certo? Ontem eu fiz um comentário, falei ontem do imperador, certo? E intitulei meu vídeo comparando, sabe, Mourão a um filósofo, certo? Lembrando de Marco Aurélio, certo? Marco Aurélio foi um imperador romano, rapaz, sabe? Eu tinha marcado aqui uma matéria sobre ele, certo? Vamos ver se eu acho aqui. O filme, porque na verdade, para falar de Marco Aurélio, né, eu lembrei que eu assisti dois filmes, A Queda do Império Romano, certo, que falou também de Marco Aurélio. Eu acho que talvez A Queda do Império Romano foi mais significativo. Bom, eu não sei qual dos dois. Sei que os dois filmes falam desse Marco Aurélio, certo? E no filme Gladiador, enfim. Mas aí, no filme Gladiador, é um filme de 2000, certo? Que tem o Russell Crowe no protagonismo, no papel, né, de um general, certo? Só que o cara era general de fronteira, bicho. Você vê como é que é a questão, certo? Tem aqueles generais que não largam Roma, ou generais que são senadores que se tornam generais aí, sabe? Eventualmente, certo, são nomeados aí para a função de direção, não vem agora o nome, certo? Mas assim, em tempos anormais, em tempo de guerra, por exemplo, esses senadores são designados, mas eles não se tornam generais, certo? Eu não sei como é que é isso aí, né? Mas o fato é que tem cidadãos romanos patrícios, certo? Que mandam e desmandam, eles comandavam numa espécie de colegiado, certo? O país, certo? O reino, né? E assim, certo? E em tempos de bronca, e bronca havia o tempo todo, eles designavam, né, aí, sabe, um deles para fazer, aí, em tempos de guerra principalmente, para fazer a direção política, né, do país, certo? E o Marco Aurélio foi esse fulano aí, certo? E ele viveu no ano 181, certo? 180 do século XVIII, certo? Depois de Cristo, certo? Mas diz assim aqui uma sinopse, certo? Eu já falei do Russell Crowe, né, que foi o ator que fez o papel de gladiador. Nos finais do reinado de Marcos Aurelius, o imperador desperta a ira de seu filho Cômodos ao tornar pública sua predileção para deixar o trono para Maximus. Então, aí, o Maximus era um general, certo? O general de confiança, né, do Marco Aurélio, e que o papel foi desempenhado por Russell Crowe. Esse filme é de 2000, velho que só, tem 24 anos. Certo? Eu acho que era isso que eu queria falar, não quero falar mais nada sobre isso não. Deixa eu falar aqui do Robinho, certo? STF valida a sentença do Robinho, certo? E tirado do... tá aqui, STF valida a sentença da Itália que condenou Robinho por estupro e determina imediato início da execução da pena no Brasil. O cara já está recolhido, certo? E eu falava ontem do Robinho e não sabia, certo? A cidade onde ele, sabe, morava na época do crime era Milão, certo? E o time era o Milan, por evidente, certo? E quando ele foi para uma boate aí lá, sabe, ele violentou uma menina lá de 23 anos, certo? Aí assim, uma outra questão é que o julgamento foi feito por 11 ministros, certo? Dois assim, que homologaram né, a sentença condenatória lá, né, da justiça da cidade da justiça italiana, certo? E sendo que 9 votaram a favor da homologação e 2 resistiram, 2 ministros resistiram, certo? E se opuseram, né, à homologação, tá certo? Eu acho que eu vou parar por aqui, eu não quero falar muito desse Robinho não, certo?
E eu vou deixar em aberto aqui o celular para eu dar uma olhada no meu X, que é melhor, certo? Vejamos aqui. Vejamos aqui. Se eu localizo o meu X, rapaz. Aqui, abri já. Abri. Mas é assim então, vamos deixar aqui isso. E vamos ao que interessa. E também eu fazia um comentário a respeito de um documentário que eu assisti falando dos povos pré-históricos, certo? E eu misturei alhos com bugalhos e chamei de humanoides, o que na verdade deveriam ser hominídeos, certo? Os humanoides são máquinas, certo? São robôs, né? Já os hominídeos são os nossos ancestrais pré-históricos, certo? Ali, sabe? E o documentário, eu acho que eles já eram homens sapiens, certo? Mas ainda nômades, certo? E ao lado de sedentários. E entre os sedentários havia um que se destacou, certo? Dentro de um clã, certo? E aqui vai, eu creio que ali os povos aí, sabe? Não hoje a sociedade moderna, mas os povos antigos, certo? Inclusive aqui os nossos indígenas podem ser representativos disso, certo? Eles são de tribos, certo? E tribos que têm clãs, creio eu, certo? E clãs que têm várias famílias, certo? Então, aí, cada cabeça aí, sabe, casal aí forma aí uma família, certo? Essa família se multiplica, forma clãs, certo? Os clãs se reúnem em tribos, eu quero crer que seja assim, certo? E na época, então, havia essa divisão e perambulava, sabe, ali subindo e descendo ali, né, ali montanhas na época, né, um grupo de, não sei se já eram os Homo sapiens, entendeu? Mas já havia ali sabe, pré-históricos formando povoados, certo? Habitando em barracos, em palhoças, como queiram denominar aquilo, certo? Os hominídeos, certo? E um grupo nômade de idade topada, né, com esse grupo aí, sabe, e eles vão por ali, sabe, se ajeitando e tal. Eu só sei que o documentário destaca um fulano lá, sabe, uma liderança, entendeu? Ali já dentro de uma organização ali social, sabe, ali onde, sabe, começava a se destacar lideranças ali dentro do clã, certo? E dentro ali, né, da tribo, sabe. E o fato foi que, de repente, um deles, sabe, se interessou por uma mulher, sabe, uma mulher jovem, entendeu? Ele era de um clã e do outro clã, sabe, um outro sujeito se interessa pela mesma mulher, sabe? Aí o que acontece? A mulher já estava prometida para um desses aí, de uns candidatos aí, desses que estavam afim da mulher, entendeu? Mas o que eu quero pegar aí, sabe, eu só sei que o cara terminando sendo agredido, aquela coisa toda, mas o que eu quero dizer, sabe, é que nessa confusão toda, além da boca para comer, sabe, para alimentar, plantar e criar, sabe, havia também o apetite sexual, bicho, certo? A testosterona, ela leva o macho, sabe? E a progesterona também, certo? Na direção da atração sexual, entendeu? O macho, pô... E a grande questão do processo civilizatório, sabe? É controlar esse macho, rapaz, sabe? Esses impulsos de macho, sabe? O Freud destacava que o que move a sociedade, aí numa visão aí, sabe, darwinista, sabe? Naturalista, né? Que o que empurra, sabe, o ser humano aí, sabe, o que empurra a história, na verdade, diz que é a testosterona, sabe, é a libido, certo? Bom, ele não falou testosterona, ele falou de libido. A libido está no homem e está na mulher, certo? No casal aí, certo? E então o que empurra a história, sabe? E é preciso, né, haver cumplicidade. No documentário, sabe, a mulher disputada se deixa levar, certo? Por um raptor, certo? O cara invade o quarto dela, sabe? E carrega ela estava prometida, já ia casar. Eu não sei se ela já estava vivendo com o cara, entendeu? E carrega a mulher, sabe? Vai embora, sabe? Mas aí o cara não desistiu, o cara que estava casado com ela, casado entre aspas, certo? E a encontra numa caverna, sabe, e os caras que estavam com ele, sabe, agridem, né, o sujeito, sabe, e quebram a cabeça dele, entendeu? Ele fica aí, sabe, todo avariado e fica com sequelas cerebrais, entendeu? Neurológicas, entendeu? Assim, sabe.
Mas ele teve um papel ali, sabe, os ferimentos, das agressões sofridas, certo? As alterações ali físicas, certo? E físicas e funcionais, sabe, não impede que ele se torne aí um cara, sabe, esperto, entendeu? E, enfim, e ele perdeu a mulher, certo, mas depois arranjou outro. Mas assim, o que eu queria, assim, o que me chama a atenção é que eu estava lembrando do Pedro Serrano, que ele, numa live que ele participou, ele falava disso aí, falava do período neolítico, que é justamente esse período aí, sabe, quando se dá a questão, sabe, do estacionamento dos nômades, né, para se tornar sedentários, e ali começar a plantar e começar a criar animais, entendeu? E ali a civilização começa, então, a ter uma sustentação mais objetiva, certo? E nessa o que me chamou a atenção, que era além de plantar e colher, certo? E criar, certo? Havia também essas disputas aí de sedução e atração sexual. Foi isso assim, um comentário. Também falei, sabe, que ali, sabe, falei do Cavalão, certo? O Cavalão é o Bolsonaro, certo? Que houve uma matéria nessa história das máscaras, certo? Ele não aceitava, né, sabe, se vacinar, diz que, não é o que ele dizia, mas para mim o puto, ele se vacinou sim, certo? E os assessores também não se vacinavam e resolveram fraudar, sabe, fraudar a lei, sabe, falsificar documentos, etc e tal. E numa live ele aparece fazendo propaganda, né, do medicamento que eles achavam, sabe, e empurraram para os brasileiros aí, sabe. Rapaz, o cara lá, o presidente dos Estados Unidos, não sei, o Trump na época, sabe, não sei por que cargas d'água, sabe, disponibilizou para o cara toneladas de cloroquina, sabe, eu não sei de que eles acharam, sabe. O exército brasileiro aqui, por seu turno, sabe, tem aí máquinas que fabricam, sabe, esses comprimidos aí que são usados para malária, bicho, sabe. Aí esses caras se danaram a empurrar cloroquina, Brasil inteiro, certo? E políticos aí, negacionistas aí, ajudando o cara a fazer o que ele fez, certo? Aí ele, numa live, ele apresenta assim, sabe, está segurando uma caixa né, uma embalagem, sabe, de cloroquina, entendeu? Esse cara não prestou a questão de Bolsonaro, certo? Filho da puta. E morreram mais de 700 brasileiros por causa disso, sabe? E, assim, eu acho que estão contados aí, mas para mim vai mais de 1 milhão, certo? E em Manaus, com quem eu guardo, cidade com quem eu guardo uma relação assim afetiva, eu tenho 2 filhos, sabe, que são nascidos em Manaus, entendeu? E, enfim, e assim, sabe, aquela desventura que aquele povo passou, rapaz, sabe? Não sei, na época eu não me metia na política, sabe, mas não achava, sabe, que ali a cidade fosse um ambiente tão fértil para o bolsonarismo, sabe? Eu acho que tem a ver com ali, sabe, a penetração forte das igrejas evangélicas negacionistas, entendeu? De pastores evangélicos. Para mim a coisa passa por aí, sabe? Para ter assim um engajamento tão grande da população, sabe? No negacionismo, sabe? Porra, nós vimos pelo Jornal Nacional, sabe, ali os hospitais entupidos, né? Entupidos, sabe, de gente aí com problemas respiratórios. Pois é, e o remédio que eu queria lembrar e não lembrava, não vinha, era tal de cloroquina, certo? Pois é, isso aí. Dessa forma, eu acho que tem aqui uma matéria, né, que o 247 divulgou de manhã, certo? E eu anotei aqui uma coisa, sabe, é foda, né? Ai, ai. Mas eu vou pular essa parte aí. Tem uma anotação sobre o Tarcísio e Caiado em Tel Aviv, esses caras não têm o que fazer. São 2 dirigentes políticos, certo? O Caiado me faz lembrar uma tal de UDR, bicho. Logo que eu cheguei em Altamira, ali, sabe, 89, 90, sabe, tentei descolar trabalho, né, abria uma banca de advogado, certo? E assim, sabe, assim, meio desguiado, entendeu? E eu lembro que no comércio, ali na Djalma Dutra, certo, tinha uma casa, assim, um imóvel, assim, humilde até, certo? Mas lá funcionava a sede da União Democrática Ruralista, certo? Que é justamente uma entidade de classe burguesa, de classe de direita, certo? O Caiado se notabilizou no Congresso e creio que ele deva ter feito carreira política empurrado pela UDR, certo? A União Democrática Ruralista. E eu lembro de um acontecimento, sabe? Ali Altamira, sabe, é uma cidade, sabe, realmente
Não é que seja, bicho, é assim, é uma cidade que tem desenvolvimento econômico, e onde tem desenvolvimento econômico, certo? Tem as ocorrências de todos os tipos e tem a violência, certo? A violência, a morte, o assassinato, sabe? Tem a desocupação, tem ali, sabe, os matadores de aluguel, sabe? Tem empresários desonestos, tem trabalhadores ali que têm dificuldade, sabe, para sobreviver. Enfim, tem todo tipo de gente, sabe? E sinceramente, olha, eu vou te contar, eu não reconheci aquela cidade como minha, não. E uma outra notícia é aqui, falando de Macron, o presidente da França, certo? O pessoal fala Macron, certo? Macron, Macron, Macron. Ele não quer pronunciar o R, não sei porquê, certo? E o nome dele é Emmanuel, certo? Aí, rapaz, esse cara diz que está vindo para o Brasil, certo? Ele quer fazer guerra contra a Rússia. Rapaz, a França, sabe, não deu uma dentro dessas grandes guerras, certo? Perdeu guerra para a Inglaterra, certo? Na Primeira Guerra Mundial, sabe, alguém comentou aí, sabe, que ela foi uma merda também, certo? Na Segunda Guerra Mundial, pior ainda, certo? Os nazistas, sabe, tomaram Paris, certo? Porra, fizeram a maior onda em Paris, certo? E agora, sim, e o Napoleão, sabe, estragou a Revolução Francesa, porra, sabe? A burguesia, sabe, recorreu a ele quando sentiu que o negócio do bicho ia pegar, sabe? E ele, sabe, organizou um tremendo exército e resolveu ser imperador e saiu aí conquistando o mundo e se invocou com os russos, quis invadir a Rússia, sabe? E veio de lá corrido com o rabo entre as pernas. Morreram franceses pra caralho na guerra contra a Rússia, certo? E agora que o Macron aí quer, aí, sabe, fazer onda. Essa luta, rapaz, da União Europeia junto com os Estados Unidos contra aí, sabe, a Rússia, contra a China, entendeu? Eu não sei, sabe, onde essa demanda, essa disputa geopolítica vai parar, sabe? Mas é claro que ali os europeus, certo, se unem aos estadunidenses, certo, e para fazer frente à Rússia, certo? A Rússia é eslava, certo? Ali a Europa é germânica e anglo-saxônica junto com os Estados Unidos, entendeu? E essa coisa aí, sabe, é velha que só o cacete, né? Hitler tentou também invadir a Rússia e se deu mal, certo? Eu só sei dizer que esse tal de Macron vem para cá e eu não marquei o tempo, puta merda, olha. São 8h44, eu vou considerar que eu comecei já aí há uns 8 minutos, certo? De 44 eu tiro 8, certo? Restam o quê? 36, certo? 36 minutos. 36 mais 36. Pô, meu celular aqui tá foda. Deixa eu abrir de novo aqui meu celular. Então, são agora 8h44, certo? Eu tiro 8h36, certo? É 9 horas, vou parar 9 horas esse vídeo, certo? Mas assim, encurtando esse papo aí, estava falando que o Macron está vindo para o Brasil, querendo, sabe, que quer levar o Lula na conversa, certo? Para demover, eu não sei o que ele quer, sabe? Eu não sei o que ele quer, sabe? O Lula, sabe, não vai querer, sabe, emprestar soldado para invadir a Rússia, mas quando, rapaz, até doido, né? Enfim, eu não sei o que esse cara quer. Mas deixa eu ir aqui para o X, sabe o que é melhor, sabe? Embora ver o que acontece, certo? Fazer alguns comentários a respeito. É o seguinte, certo? A primeira notícia aqui, sabe, é o Mauro Cid. Esse cara é muito leso, sabe? Esse tenente-coronel aí, sabe, que foi o ajudante de ordem do Bolsonaro, sabe? O cara ficava, sabe, o Bolsonaro foi muito otário ter confiado, sabe, nesse cara, entendeu? Ele nem se conhecia direito pelo que dizem, sabe? Alguém recomendou o Mauro Cid, sabe? E ele é filho de general, sabe? E ele foi servítico com o Bolsonaro, sabe? Ele só não dormia com o Bolsonaro, sabe? Ele só não dormia com o Bolsonaro lá no Alvorada, sabe? Mas passava o dia no Palácio do Planalto, ali, sabe? Ali, sabe? No gabinete do Bolsonaro, para cima e para baixo. E os celulares dele, rapaz, sabe? Foi uma praga, sabe? O smartphone, sabe? Gravou o que devia e o que não devia, certo? E o pior é que ele armazenava tudo, certo? E agora, sabe? Ele foi encostado na parede, já prestou diversos depoimentos, sabe? E andou falando aí por trás, sabe, do Xandão, rapaz, olha, dizendo, sabe, que o Xandão está violentando ele, está fazendo bullying, vê se pode uma coisa dessa, sabe? Aí eu coloquei assim, sabe, aí o UOL abriu uma notícia, né, acordo de delação de Cid pode ser revisto após revelação de áudio. Aí eu coloquei assim, né, num post, certo? Revisto não, né? Após revelação de áudios, alegando vício de vontade de conduta de agentes públicos na tomada de depoimento,
deve a delação ser anulada, não revista, certo? Para mim, invocando o saber, porém, onde estavam o posudo advogado do sujeito e as gravações da sessão na hora, certo? E estão dizendo aí, sabe, que ele está fazendo aí deixou vazar esses áudios aí para ficar bem aí junto com o Bolsonaro, certo? Para dizer que ele está falando o que ele está falando, porque estão pegando, sabe, no pescoço dele e obrigando ele a falar. Aí eu perguntei, e o advogado, pô, porque nessa hora que ele vai para as sessões de interrogatório, certo? O advogado está presente, o advogado senta do ladinho dele, certo? E ele pode ficar cochichando ali, sabe, com o advogado, e o advogado não pode ser proibido. E além disso, as sessões de interrogatório, elas são gravadas. Certo? Então eu não acredito, eu prefiro acreditar nessa versão aí, sabe, que ele está querendo criar aí, sabe, um diversionismo aí, sabe, uma manobra, uma cortina de fumaça, sabe, aí, sabe, porque senão ele está fumado, cara. E agora, o celular dele, sabe, gravou o que devia, não devia, como eu disse, assim, sabe. Então eu não acho, sabe, que vai haver revisão, sabe. Se tiver que haver revisão, sabe, o Xandão vai se emputecer, vai anular tudo isso aí, sabe. É isso aí. Uma outra notícia, sabe, aqui, sabe, o Elon Musk não tem o que fazer, sabe. Elon Musk não tem o que fazer, se mete aqui, sabe, tomara que ele não corte aqui, né, a minha conta, certo. Mas aqui tem uma notícia aqui, sabe, dando conta, publicada pela Revista Oeste. Essa revista não vale nada, certo? Essa Revista Oeste, é uma revista bolsonarista. Mas diz assim que o Elon Musk falou, sabe, que é preocupante, sabe, o que está acontecendo aqui no Brasil, né, sobre a condenação de mulher, deixa eu ver aqui. Preocupante, diz Elon Musk, sobre mulher de 71 anos condenada a 14 anos pelo STF, certo? O bilionário comentou o caso da aposentada revelado por Oeste, certo? Página no Twitch X, replicou a história da ex-professora Iraci Nagoshi. É uma professora, certo? E é japonesa ainda, é descendente de japonês, certo? E ela, colocou uma camisa da seleção, certo? E foi fazer onda em Brasília e se ferrou, certo? E foi condenada, certo? A 11 anos de cana, para deixar de ser otário. E aí o Elon Musk, sabe, se meteu, né? Uma outra notícia que tem aqui, sabe, é do Correio Brasiliense, certo? Onde a coluna intitula Análise, né? O cartão de Bolsonaro provocou o efeito borboleta. Eu não sei o que porra é essa, certo? Mas o efeito borboleta, sabe, é aquela ideia, sabe, de que as asinhas da borboleta farfalhando aqui, sabe, dentro da minha casa, sabe, ela pode causar tumulto lá no quintal, sabe, lá no Japão, sei lá mais onde, entendeu? Assim, essa coisa aí que não tem nada a ver, só se fosse milhares, milhões de borboletas farfalhando, certo? Não tem nada a ver, certo? Mas quando já... Não tem uma questão de física, bicho, o farfalhar dela incomoda aqui, sabe, o ar local, certo? Não tem essa coisa aí. O resto aí é magia, entendeu? Aí diz assim que o cartão de Bolsonaro provocou o efeito borboleta, aí eu estou aqui comentando só se foi esse efeitinho, né? Aí eu coloquei assim, realmente, editor @Correio Brasiliense. Cavalão é um líder político, mas escroto, né? Tá certo. Eu não entendi direito, mas me parece que ele dizia, né, que ele é um líder evangélico, certo? E é um líder evangélico, é um líder político, certo? E segue por aí, né? E eu coloquei, realmente o cara é um líder político, mas um líder político escroto, certo? Que opta por matar adversários. E foi pego, flagrado, correndo com as calças nas mãos, certo? É um escroto mesmo, sabe? O cara queria, sabe, ia afrontar todo mundo, bicho, sabe? Porra, é foda. Né? Nem todo mundo, sabe, é assim, sabe? Indecente, rapaz, sabe? Porra. Aí diz assim aqui na outra notícia: operação da PF apura subfaturamento de 5 milhões, certo? E dá aí, sabe? Faz aí um subfaturamento que houve aí num setor aí, sabe? E eu disse assim, porra, tem que dar uma espiada na papelada das contas e achar algum fio de ponta de meada dos gastos do Braga Neto, certo? O interventor boçal nomeado por Michel Temer, por Rio de Janeiro,
a mando de Etchegói, né? Etchegói é um general aí, sabe, que foi para, né, aí, né, foi para aposentadoria, como é que eles falam, saiu da ativa, foi para a reserva, certo? E é um cara muito influente, certo? Ele se invocou com aí o pessoal aí, sabe, que se queixa aí, né, dos assassinatos que houve na ditadura, certo? E ele tem parentes aí, esse Etchegói, certo? O Sérgio Etchegói, certo? Parentes aí que se meteram nessa questão aí, sabe? Mas o fato é que junto ao governo do Michel Temer ele tinha assim muita influência, certo? E são 8h52, eu falei que eu vou até 9 horas mais ou menos, e esse Etchegói tinha muita influência no governo do Temer, certo? E com certeza ele, né, apoiou o Temer, assessorou o Temer no golpe que deram contra a Dilma, ele não gostava da Dilma, certo? Por conta do fato da Dilma ter sido uma guerrilheira, sabe? E ter sido perseguido pelos torturadores, e parentes dele tinham se metido com essa história de tortura, sabe? E chegaram a querer investigar parente dele e ele não gostava disso, sabe? E ele, sabe, apoiou esse Etchegói, apoiou a ida do Braga Neto para fazer a intervenção no Rio de Janeiro, sabe? Aí por isso que eu falei essa coisa aí, que tinha que ver se o Braga Neto, sabe, não deixou alguma ponta aí a descoberta, sabe? Aí tem aqui novamente a matéria sobre o Cílio, certo? Diz assim, em áudios exclusivos, Mauro Cílio ataca Alexandre de Moraes e a PF, certo? Aí eu comentei assim, ferrados, se é assim, tudo vai para o saco preto de carregar corpo de soldado morto em combate de guerra. Tudo para merda, certo? É aquela história que eu falei ali, sabe? De que não vai haver revisão da delação, certo? O mais adequado aí no meu ponto de vista, sabe? A anulação, sabe, dessa delação, certo? Aí tem assim, caso Robinho, Fux é sorteado, relator e vai decidir sobre o pedido, certo? E já se sabe hoje, né, que o Robinho está até preso, certo? Os caras queriam que aí o Supremo Tribunal Federal desse uma aguentada e caiu na mão do Fux, certo? Aí eu coloquei assim um comentário, né? Era isso, essa chincana, esperado, né? Então assim, né, se esperava isso dos advogados, certo? Eu chamei aqui de chincana. Chincana é essas manobras aí, né, no mundo jurídico, sabe? Que se pode fazer aí, sabe, para desviar, sabe, para criar diversionismo, sabe? Para distrair, sabe? Enfim. E às vezes até mesmo, aí, sabe, com caráter criminoso, certo? Era isso, essa chincana esperada, ou seja, Fux é sorteado, o relator vai decidir sobre o pedido, então eles queriam entrar com um pedido de habeas corpus para garantir o Robinho solto, né? Aí tem aqui, sabe, a comissão da Câmara dá aval à proposta que anistia desmatamento, né, etc, né? E a Comissão de Constituição e Justiça. Nós sabemos que quem preside hoje essa Comissão de Constituição e Justiça é a tal de Caroline de Toni, certo? Ela é catarinense, certo? Aí eu coloquei assim o meu comentário, aí Caroline de Tônio, não escrevi Tônio, só para sacanear, sabe? Levanta os olhos, olha as caravelas portuguesas financiadas pelos templários te olhando, dá para ver? Isso faz lembrar aquela parada dela na CPI, sabe, lá do pessoal ali dos Sem Terra, sabe? Quando ela resolveu interpelar o professor Zé Geraldo, um idoso já, sabe? Um cara que sabe de um bocado de coisa, certo? Um professor da Universidade de Brasília, da UNB, não sei se ele ainda está nativo, acho que ele está aposentado, certo? E não sei por que ele foi, sabe, intimado, sabe, para ir na CPI. Eu só sei que essa Caroline resolveu invocar com ele, você fez lá umas perguntas aí querendo desqualificar o MST, entendeu? Aí ele deu uma resposta para ela, sabe, pediu desculpa e disse assim, olha, a sua cabeça está feita mais ou menos tipo assim, entendeu? Vocês aí, ela inclusive eu li no Wikipedia, sabe, que ela é bolsonarista, certo? Ela fez aula, fez cursos com o Olavo de Carvalho. Aí o professor com certeza foi na veia, certo? Eu não sei se ele estava sabendo disso, né? Mas ele falou assim, sabe, olha, a senhora, sabe, o que a senhora acredita já está na sua cabeça, certo? Nada do que eu vou lhe falar aqui, sabe, vai alterar, sabe, a sua compreensão. Tem coisas que as pessoas não têm cognição de alcançar, e foi quando ele citou as caravelas portugueses que chegaram ali na Baía de Todos os Santos, sabe? Os índios olhavam para aqueles barcos, para aquelas embarcações, e como nunca tinham visto, eles andavam de canoa, de piroga, certo? Nunca tinham visto aquelas construções assim, sabe, assim, mais espaçosas, entendeu?
E eles olhavam e não tinha ali conceito na cabeça de que diabo era aquilo, porque de fato é assim mesmo, certo? Os conceitos entram e se colocam à nossa disposição linguística na medida que a gente vai se acostumando com eles, etc e tal, entendeu? E os indígenas, naquela época do descobrimento, não tinham no seu imaginário a figura daquelas caravelas, entendeu? E eu estou falando aqui com propriedade as caravelas, que foram embarcações que os templários financiaram, e essas embarcações se dão muito bem no mar, certo? E os portugueses se notabilizaram como bons navegadores por causa das caravelas. Tinha galeão, tinha não sei mais o que, etc e tal, mas eu estou falando aqui das caravelas. Aí aqui tem uma matéria sobre o Rony Lessa, certo? E eu estou me aproximando já das 9 horas, e eu já vou parando por aqui. Aí, mas assim, sobre essa do Rony Lessa, diz que encontrou mandantes após a morte de Marielle, que eles teriam dito, sabe, não te preocupa não que não vai dar em nada, certo? Aí eu coloquei assim um post. É isso, os mandantes criam de crer, certo? Criam no caos e no descaso institucional, certo? Para não falar impunidade, né? Todo mundo do mundo de jabutis se dando bem, sombra e cerveja gelada, picanha gorda na brasa. Isso aqui é uma ironia, sabe? Para dizer, sabe, que essa história da impunidade, veja que passaram 6 anos esse crime, sabe, não foi clareado, sabe? Não chegaram, sabe, em mostrar. Os caras nem foram julgados, os caras estão presos, tem 2 aí presos, certo? Dois executores, certo? O que dirigiu o carro e o que atirou. O que atirou foi justamente esse tal de Rony Lessa, certo? Os caras estão há 6 anos presos e até agora, sabe, o processo não fechou, entendeu? E o corpo, quer dizer, e essa situação da Marielle continua aí, sabe, aberta, né? E eu falei então, eu dei aqui uma indireta, sabe, lá no Rio de Janeiro tem um tal de GAECO, sabe, não sei mais o que, você vê que o GAECO é para esse negócio de crime organizado, entendeu? Aqui no caso foi uma conspiração para assassinato. Mas assim, sabe, não resolveram, entra promotor, sai promotor, a Justiça Estadual do Rio de Janeiro foi que começou a investigar promotores e polícia civil, etc e tal, certo? Agora hoje o caso, sabe, está aí sobre a custódia da Polícia Federal, né, e o processo está sob os cuidados do Supremo Tribunal Federal. Eu vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude, falei, sabe, queria dar essa contribuição, entendeu? Clarear algumas questões, talvez esses clareamentos sirvam mais para mim do que para os cavalos aí, é para quem eu estou dando bom dia, mas eu digo, meus cavalos, bom dia, falei demais, dei bom dia para vocês, tá certo? O meu canal é quem fala muito, dá bom dia cavalo, certo? E assim, né, e peço que se inscrevam aí, sabe, dá um like aí, qualquer coisa assim, entendeu? Eu não sei se dá para inscrever, sabe, é só vídeo, bicho, sabe? Mas é o canal, a gente inscreve no canal, certo? Eu não sei o que acontece se inscrevendo no canal. Mas é assim, tá certo? Falei, tá falado, certo? Quem quiser que fale também, bom dia.